Muito boa tarde, bem-vindos a este jornal. O presidente do MPD acusa Francisco Carvalho de lançar suspeitas sobre instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Cabo Verde, o Tribunal de Contas e o Sistema de Justiça, sem apresentar provas que sustentem as declarações. Eurico Monteiro critica ainda a intenção do governo de contratar uma empresa privada para auditar as contas do Estado. O presidente do MPD diz que, desde que assumiu o governo, Francisco Carvalho tem procurado apresentar Cabo Verde como um país com contas públicas escondidas, instituições manipuladas e dados estatísticos falsificados. Para o líder da oposição, estas acusações ultrapassam o combate político ao anterior governo e atingem diretamente a credibilidade do Estado. Este primeiro-ministro, em perfeita sintonia com a truculência da sua gestão como autarca na Câmara Municipal da Praia, está a fazer exatamente aquilo para o qual não foi eleito. Melhor, está a fazer o oposto daquilo que lhe é exigido e dele se esperava. Esperava-se dele, e isso lhe é exigido, a defesa da imagem, prestígio e credibilidade do país, a proteção das instituições da República, a valorização dos seus quadros e dos seus resultados. Uma das principais críticas está relacionada com as declarações do primeiro-ministro e ministro das Finanças sobre as contas públicas. Segundo o presidente do MPD, os dados apresentados pelo governo foram retirados do SIGOF, o Sistema Oficial de Gestão das Finanças Públicas. Diz ainda que não houve ocultação de informação. Eurico Monteiro explica que a entrada de empréstimos e donativos durante o ano pode aumentar o orçamento autorizado, sem significar que esse valor já tenha sido utilizado. Acrescenta que, em meados de junho, a execução rondava 40% do orçamento global previsto. O Ministro das Finanças tem dificuldades compreensíveis em lidar com a matéria orçamental, que naturalmente exige preparação específica. Basta dizer que, em meados de junho, a execução orçamental correspondia mais ou menos a cerca de 40% do orçamento global, agora revisto. O presidente do Movimento para a Democracia criticou também a intenção anunciada pelo PAICV de contratar uma empresa privada para auditar as contas do Estado. Considera que essa posição coloca em causa o Tribunal de Contas, órgão constitucional responsável pela fiscalização das finanças públicas. Para o líder da oposição, o primeiro-ministro deveria defender a imagem do país e proteger as instituições, em vez de lançar suspeições sobre os seus profissionais e dirigentes. O primeiro-ministro, que julgávamos guardião da confiança e credibilidade das instituições, talvez por estar a contas com a justiça, está a assumir como prioridade a sua função descredibilizar Cabo Verde, pôr de rastro as suas instituições e desqualificando os seus profissionais, pois são pintados como gente sem dignidade que se deixa facilmente manipular. O Movimento para a Democracia considera que a descredibilização das instituições pode abrir caminho à concentração de poder e práticas autoritárias.